Vladimir Putin venceu o processo eleitoral na Rússia e, após os primeiros resultados, ele disse o seguinte: a fonte do poder da Rússia é o povo. Olha só, com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 87,28% dos votos, uma quantidade super expressiva, e vai seguir no comando do país até 2030, professor. Bom, há um debate instaurado em todos os sites, seja de esquerda, de direita, de centro, fale o que quiser, mas o assunto hoje são as eleições da Rússia. A mídia ocidental, corporativa, escondeu as eleições praticamente o tempo todo. Então nós aqui demos esse assunto praticamente nas duas semanas. É diferente dos Estados Unidos, a mídia todo dia tem notícia das eleições. Lá na Rússia, não. Os agentes dos Estados Unidos dentro da Rússia, e são centenas, talvez milhares, e esse que morreu, inclusive morreu por causas naturais, lá o Navalny, né, que era o queridinho do Ocidente, ele conclamava o boicote às eleições, não é? Mas eles quebraram a cara. Eu estou aqui com os índices de comparecimento, é um índice elevadíssimo, inclusive superou 2024, a eleição lá agora é de 6 em 6 anos, né? Então, em 2018, que foi a última, o índice de comparecimento foi 67,5. Agora subiu para 77,4, ou seja, a campanha midiática de boicote às eleições não funcionou, né? E eles não faziam só boicote. Eventualmente, se você fosse votar, votasse em qualquer um, menos no Vladimir Putin, e a questão de branco e nulos lá é baixíssimo. Então o comparecimento foi elevado, o branco e nulo foi baixíssimo e o Putin foi sufragado de forma exponencial. Bom, muitos sites, muitas pessoas, comentaristas, tal, eles estão usando o termo que não foram eleições limpas, justas, que possivelmente deve ter havido fraude. Só não é fraude e a eleição só é limpa quando vence alguém que é subordinado ao imperialismo. É isso que nós temos que entender. Veja, aqui não está nenhum juízo de mérito. O programa do Vladimir Putin é um programa que eu tenho opinião diferente. Inclusive, o Partido Comunista da Federação Russa lançou candidato e eles fazem oposição ao Putin. É outro programa, né? Mas não se trata de um programa, seja para questão interna ou externa. Hoje se trata qual é o papel que a Rússia joga e, particularmente, o líder deste país está jogando na luta contra o imperialismo. É isso do que se trata. Ah, não, mas ele tem posições conservadoras, ou ele é contra o movimento LGBT, etc. Mas não, este não é o corte com o qual nós devemos, a métrica, né, que nós devemos utilizar para avaliar o resultado das eleições. Né? E esse que está falando aí, o Zelensky, ele cancelou as eleições esse ano e é o queridinho da mídia, ele baniu 11 partidos, o Partido Comunista, a direção do partido está preso na Ucrânia, então essa é a democracia deles. Lá na Rússia, o Partido Comunista funciona livremente, teve um desempenho, inclusive, muito pequeno, né? O Partido Comunista lá teve 4,26%. Na eleição passada, teve 11%. Então, o Partido Comunista perdeu eleitores bastante. Então, esta é uma eleição que nós devemos avaliar como uma vitória, não da pessoa Vladimir Putin, que pode ter todos os defeitos, alguns até eu estou de acordo, mas não é a pessoa do Vladimir Putin que nós devemos colocar como centro na análise do resultado. Este é um resultado anti-imperialista que fortalece a Rússia, que mostrou para o mundo que boicotar a Rússia, impor sanções à Rússia, só produziu duas coisas. E essas duas coisas eles não queriam que acontecesse jamais. O aumento de popularidade do presidente da Rússia e, segundo, a economia da Rússia, ao invés de ir à bancarrota,
a economia da Rússia está crescendo mais do que a dos Estados Unidos. Então, esta eleição, do meu ponto de vista, claro que existem outros pontos de vista, eu respeito, é uma derrota dos Estados Unidos. A força do império não foi suficiente. Aliás, foi o maior número de ataques cibernéticos. A Rússia foi coalhada de ataques hackers do mundo inteiro, mas nada disso atrapalhou as eleições. Tinham 300 mil observadores internacionais. Nossa, o mundo inteiro? Não. O mundo inteiro, 106 países mandaram em torno de 1.000 observadores. Nenhum destes observadores disse abertamente, olha, eu registrei aqui uma fraude descarada. Absolutamente não. Portanto, uma eleição fiscalizada, acompanhada pela comunidade internacional, mas mesmo assim os Estados Unidos estão contestando. Há um movimento na Europa para que não se reconheça o resultado e não se reconheça o Putin como presidente. Vai fazer o quê? Vai romper relações diplomáticas com a Rússia o mundo inteiro porque não gosta do presidente que foi eleito? Isso é um absurdo, não se faz política externa desta maneira. E finalizo, todos os sites que você vê falando, é fraude, é uma farsa, não sei o quê, pode ter certeza, seja de esquerda ou não esse site, ele está falando a mesma linguagem que o imperialismo estadunidense. Isso aconteceu na Nicarágua, quando setores da esquerda brasileira falando, nós não vamos reconhecer. É o império que não reconhece e setores da esquerda vão neste caminho. Então, independente da ideologia do Putin, eu não concordo com muito do programa dele, mas tem um significado, a vitória não é do Putin, a vitória é do mundo multipolar e da luta anti-imperialista. Essa é a minha primeira impressão. Amanhã talvez a gente possa falar mais desse assunto, né?